Hoje vamos falar de avaliação nutricional. Bom, aqui vamos introduzir falando da anamnese. A anamnese ela é composta por algumas etapas definidas como ABCD: antropometria, a bioquímica, a clínica do paciente e a dietética. Inicialmente, é ideal fazer a coleta de dados pessoais para identificar quem é esse paciente, onde ele mora, qual a idade e o gênero dele, principalmente a profissão, que vocês irão ver que tem muita correlação com as patologias adquiridas, e o número de telefone para contato para você conseguir manter a organização do seu arquivo dos pacientes. Então, após essa coleta, você vai tentar identificar e absorver qual é essa queixa do paciente, né? Que está definida aqui como número 2. É o motivo o qual levou o paciente à sua consulta nutricional. Mas algumas vezes vocês irão encontrar situações que o paciente ele apresenta diversas queixas. Ele quer tentar definir tudo nesse momento com você de situações, né, das doenças que estão incomodando ele. Mas é fundamental ter uma linha de raciocínio e ter uma organização e explicar para o paciente que é necessário ter prioridades e definir qual deve ser tratada inicialmente. Por muitas vezes você vai adquirir benefícios nas outras patologias, nos outros quadros que estão tendo uma desordem nesse organismo. Mas é fundamental você definir prioridades, tá? Então, no terceiro passo, escuta acolhedora. O que seria isso? É você identificar, é você conseguir enxergar o seu paciente como um todo. Vocês terão uma visão holística de quem está à sua frente. Esse paciente, ele não tem apenas uma doença ali. Ele está ali apresentando essa patologia e precisa ter esse acolhimento, essa ajuda nutricional do nutricionista, mas ele apresenta diversas outras situações que no decorrer da consulta e nas outras consultas, vocês verão que por muitas vezes também é necessário fazer um encaminhamento desse paciente para outro profissional, seja ele um psicólogo, ou então redirecionar ao encaminhamento médico, ou então redirecionar ele para um personal da acolhedora, vocês absorverem muito todos os dados, todas as informações que são descritas nesse momento inicial da consulta e traçando mais ou menos a linha de raciocínio na cabeça para você conseguir definir os critérios a serem abordados mais lá na frente em relação à dietética. Muitas vezes o paciente traz questões sociais relacionadas de seu convívio, sendo familiar, questões de interação entre amigos, ambiente de trabalho, e tudo isso é interrelacionado com a alimentação. O próximo passo são as perguntas abertas. Durante a faculdade, os professores, eles passam vários questionários padronizados e bem fechadinhos a respeito dos questionários de anamnese para serem feitos com os pacientes. E na internet também se encontra muitas versões, muitos exemplos a serem usados no consultório. Porém, é interessante você personalizar o seu jeito de atendimento, que nos slides próximos vai ficar muito mais fácil de entender. E na fase 5 seria o direcionamento do raciocínio. Então, durante essa troca com o paciente, você vai fazer as suas perguntas, você vai entender qual é a queixa, né, qual é o motivo do paciente estar ali na consulta, já vai conseguir captar e relacionar a uma possível deficiência de nutriente, desordem metabólica ou então algum contexto hormonal que esteja alterado. E explicar sobre aquela doença. Se o médico não explicou, às vezes o paciente ele comenta, o médico não conseguiu explicar. Brevemente, pode dar uma resumida sobre aquele quadro da doença e a sua relação
com aquele momento, né, em relação a estar ali no ambiente de nutrição, estar no ambulatório, estar na clínica, o que ele espera da consulta. É interessante também entender, né, o paciente espera o que dessa consulta? Ele espera que nesse primeiro momento ele vai conseguir curar, ele vai conseguir tratar, que a consulta ela é feita em processos. Então, da mesma forma que essa doença foi adquirida no decorrer do tempo, a etapa de nutrição, ela precisa ter um tempo para organizar esse organismo, para tratar uma desbiose, para verificar um exame, um hemograma que esteja alterado e aos poucos conseguir restabelecer o equilíbrio. Então, você vai encontrar a sua própria maneira de atender e questionar o paciente. Aqui são as histórias de vida do paciente. Tem o contexto familiar, tem a clínica e tem os hábitos. Então, em relação à família, tem casos de doença na família? Ah, tem. Tudo bem. Qual é o grau de parentesco? É um pai, é uma mãe? Um primo distante? É um bisavô? É o irmão do bisavô? E você precisa entender o desfecho. Qual foi o desfecho dessa doença? O familiar está vivo? Não está vivo? Como que foi o decorrer dessa doença na família? A clínica do paciente vai se referir como a doença se instalou. Ele sabe quando foi, por que foi. Ele tem algum gatilho alimentar que gerou esse quadro da doença? Em relação aos medicamentos, pode ser perguntado se o paciente ele faz o uso de alguma medicação. Ah, faz uso de medicação. Tudo bem. Foi uma prescrição médica ou é uma automedicação? E é interessante também entender sobre os medicamentos, né? O nutricionista ele precisa ter o mínimo de entendimento. Então, assim, o nome do remédio, quais são os horários, tem ou teve algum efeito colateral. Por muitas vezes esse paciente ele faz o uso de medicação para hipertensão, ele faz uso de medicação para diabetes ou então alguma outra doença. Em relação à alergia, alergia medicamentosa, perguntar ao paciente se tem algum quadro de alergia alimentar também. Se teve alguma cirurgia anterior, mas por quê? Porque você precisa ver se o paciente relata algum problema de cicatrização. Foi uma cirurgia que ela teve complicação, foi uma cirurgia que ela demorou para cicatrizar, deu problema, tive que retornar, o médico teve que passar outros medicamentos porque infeccionou. É interessante abordar a questão de edema. Teve edema nesse processo? Em relação aos hábitos de vida, perguntar para o paciente se ele fuma ou bebe, se é cigarro ou se são outros produtos que ele fuma, qual é a frequência, quantos anos ele fuma, quantos anos ele bebe, porque se você só sabe que ele bebe, tudo bem, mas ele pode dizer que ele bebe uma vez ao dia, mas se você perguntar quanto tempo, ele vai falar, eu fumo, eu bebo há mais de 25 anos, entende? Porque você já consegue ter um raciocínio pensando em alterações de marcadores hepáticos, raciocínio relacionado a uma desbiose. O fumo, ele é um causador de diversas doenças a nível pulmonar, né? Então, ele vai desencadear envelhecimento precoce, pode ser um paciente que ele traz queixas, eu tô envelhecendo muito rápido, então questões relacionadas ao fumo traz esse problema, além de aumentar riscos, né, de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer. E se no decorrer da anamnese o paciente não comentar que ele se exercita, é papel do nutricionista perguntar. Você vai perguntar, o senhora tem o hábito de fazer alguma atividade física? Se for um paciente jovem, um adolescente, se ele pratica algum esporte, porque por muitas vezes é um paciente sedentário, que ele chega cansado, ele está estressado, é uma mãe que ela fica cuidando do filho, não tem tempo de fazer uma atividade. Então, a relação da atividade física, hábitos alimentares, novos estilos de vida, fica muito consolidado na presença de uma alimentação adequada, personalizada pelo nutricionista e também uma atividade física. Nesse quadro eu coloquei sobre os hábitos
do sistema gastrointestinal. Então, não é pensar somente a nível de intestino. É interessante você ver desde a boca. Então, você vai verificar a boca do paciente, faringe, esôfago, estômago. Em relação à boca, o paciente ele pode relatar problemas na mastigação, ausência de dentes, né, ou então a mesma prótese, uma inflamação ou então feridas. A linha do raciocínio do nutricionista será, né, como esse paciente ele vai conseguir comer, a consistência dessa alimentação. Você vai pedir para o paciente, vai pedir licença, pedir para ele abrir a boca para você verificar se tem todos os dentes, como que estão os dentes, se tem prótese, essa prótese encaixa direito ou não, como que vai ficar essa mastigação. Principalmente se for um paciente idoso, que você precisa então ter uma outra visão relacionada à consistência dos alimentos. E também em relação à temperatura, pacientes que tiverem com inflamação na boca, tiverem com feridas, a temperatura quente dos alimentos vai incomodar, pode aumentar o quadro de inflamação e esse paciente ele não vai conseguir ter o consumo de todas as calorias necessárias e pode agravar o quadro dele. Em relação à faringe, é um paciente que ele apresenta odinofagia, disfagia, até mesmo neoplasias. O nutricionista ele vai pensar também consistência. Esses pacientes geralmente são também acompanhados pelo fonoaudiólogo. Essa consistência ela tem que estar adequada, porque pode também acontecer riscos, né? Riscos de broncoaspirar, riscos de engasgar. Em relação ao esôfago, pode ser um paciente com casos de esofagite, pode acontecer também neoplasias e também com queixa de azia e queimação. Você vai pensar em riscos de refluxo, porque existem alimentos que precisam ter uma atenção especial, alimentos muito condimentados para não aumentar o quadro dessa esofagite e piorar. Em relação ao estômago, pode ser uma gastrite, uma úlcera, ou então pode ser um idoso com uma saciedade precoce, pode ser um idoso com uma sensação de estar cheio, né? Geralmente eles chegam no consultório relatando sobre essa sensação de empachamento. A linha de raciocínio será dar uma atenção especial e dar uma retirada no momento na pimenta, nos refrigerantes, no café, chocolate e dar uma olhada também no fracionamento das refeições, né? Vai diminuir o volume, vai aumentar esse fracionamento, vai dar uma olhada também nos horários, ver se está tudo certinho. E explicar para esse paciente que tem gastrite e úlcera, é necessário mesmo dar uma pausa nas pimentas. Geralmente, os pacientes adultos e da terceira idade, eles gostam muito de café. Então, explicar para esse paciente a pausa do café nessa etapa da doença, até conseguir fazer esse tratamento paralelo ao médico, né? Essa equipe multiprofissional. Um volume muito grande de comida vai incomodar. Ela vai diminuir a pressão do esfíncter esofágico inferior, vai acontecer refluxo, vai piorar esse quadro do esôfago, do estômago do paciente. Então, nutris, atenção especial nesta parte. Em relação aqui ao intestino, eu separei as principais queixas, que seriam a constipação, é um paciente que vai relatar diarreia, cólica. No caso da diarreia, com os alimentos constipantes, pode ser paciente que apresenta cólica, gases, e como no caso do estômago, a sensação de empachamento. É bom investigar também casos de intolerância e alergia. É um paciente que ele vem apresentando algum caso de intolerância à lactose, ou então um paciente que ele tem alguma hipersensibilidade ao glúten e ainda não foi diagnosticado. Uma alergia à PLV, né, que é alergia ao leite de vaca. Se ele tem alguma investigação em andamento com o médico sobre doenças inflamatórias intestinais e doença de Crohn, porque geralmente elas dão diarreia, dão cólicas, dão gases, porque elas fazem uma inflamação em todo o intestino. Em relação ao reto e ao ânus, se é um paciente que ele relata dor ao evacuar, um sangramento retal, você deve apresentar a escala de Bristol, que é a escala das fezes. O paciente ele tem que saber, gente, ele precisa saber identificar em relação àquelas fezes ali, qual é o número, qual é a consistência, ele tem que falar também da cor. Isso também serve para o xixi. A escala do xixi tem que ser apresentada, ele tem que saber a coloração
ele tem que falar para a nutricionista o volume de xixi, se é um paciente que ele urina muito todo dia, se é um paciente que ele urina pouco, se ele levanta muito durante a noite para urinar, ou se ele fala, ai, nutricionista, não, eu urino muito pouco. Esse paciente está sendo investigado para alguma patologia renal, porque pode ser desidratação, pode ser um paciente que ele não está bebendo água direito, mas também pode ser um caso de uma patologia mais séria relacionada aos rins. Dificuldade, tanto dificuldade para urinar como dificuldade para evacuar. Ele pode ter algum acometimento a nível intestinal, tanto de reto de ânus, podendo ser um pólipo, podendo ser uma inflamação, como pode ser um caso de neoplasia, uma coisa mais grave. E no caso de neoplasias a nível reto e ânus, elas acometem e evoluem muito rápido. Então o nutricionista ele precisa ter essa visão também a nível intestinal. E aqui eu coloquei exames e acompanhamento médico, que seria basicamente relacionado a isso, né? Coloquei aqui exames físicos. O nutricionista também faz exame físico, tá, gente? É uma complementação, né, a história clínica, e ela é de grande valor, porque o indivíduo, ele apresenta características físicas e aí elas vão levantar uma hipótese sobre o estado nutricional. Afinal de contas, quem faz o diagnóstico é o médico. Nós, nutricionistas, nós vamos identificar deficiências nutricionais e vamos correlacioná-las com as patologias que virão, né? Então, além disso, né, o profissional ele vai precisar ter essa habilidade, gente. Tem esse olhar minucioso no momento do exame. Algumas manifestações de deficiências nutricionais, quando elas ficam perceptíveis a olho nu, elas podem propor um quadro mais grave. Então é prescindível, né, que esse olhar ele seja muito bem treinado. Eu trouxe aqui duas situações que elas são muito relevantes na clínica, que é a inspeção e a palpação. Eu sei que existem outros a nível multiprofissional, né, que o médico ele faz outros a nível físico, o enfermeiro também faz, mas aqui para nós, nutricionistas, vamos trabalhar com a inspeção e a palpação. Aqui na inspeção é a técnica que vamos dar uma olhada em relação à visão, olfato, audição, para identificar essas alterações. Então aqui tem um olho amarelado, você pode dar uma olhada e aí você pode pensar, esse paciente ele tem algum marcador hepático, tem alguma alteração. A coloração da pele, você pode dar uma olhada nessa coloração da pele. Temos aqui a obesidade, você vai dar uma olhada, vai ver um paciente que ele é um sobrepeso, ele é um obeso ou não. É um paciente que ele vai apresentar uma magreza extrema. Pode ser um paciente que ele apresenta edema, então fazendo o sinal de cacifo você consegue identificar que tem uma demora no retorno daquele tecido ali. Verificar também as condições da pele. É uma pele que quando você puxa, ela é normal, ou então não, é uma pele que ela tá parecendo meio desidratada, ela demora para retornar, tá parecendo seca, é uma pele que ela tá descamando, então tem que fazer esse olhar minucioso no paciente. Em relação a feridas, o paciente tem feridas? Geralmente, verificando membros inferiores, são pacientes que eles apresentam algumas feridas, pode ter alguma relação, sim ou não, com diabetes mellitus. É onde entra o raciocínio do nutricionista, né? Conforme for fazendo a anamnese do paciente, essa visão holística, você consegue correlacionar, né? E em relação à cicatrização, é um paciente sim que ele tem feridas, então você verifica a cicatrização, até mesmo o paciente vai relatar, doutora, demora muito para cicatrizar, eu tenho que ficar fazendo direto, tenho que voltar no ambulatório para fazer. E verificar a capacidade funcional, né? Qualquer coisa você faz o quê? Encaminhamento para um fisioterapeuta. É um paciente que ele apresenta uma alteração funcional, é um joelho que não dobra direito, então olhar sempre atento. Em relação à palpação, essa técnica o nutricionista ele vai utilizar as mãos, né, como método de avaliação. Você vai verificar a textura, vai verificar o tamanho, a temperatura. Pode ter uma inflamação naquele lugar, então é um tecido que ele vai estar quente, é um tecido que vai estar com edema. Verificar também a mobilidade. Então é um paciente que ele apresenta edema periférico, aí você vai verificar, né? A elasticidade da pele, ele tem ascite, né? Aquele abdômen globoso, tem alguma massa abdominal, é um paciente que ele é oncológico, ele tem tumor em alguma região.
em relação a também a perda de peso, você consegue verificar isso, né? Em continuação ao exame físico, também é verificado cabelo, face e olhos, né? Esse paciente, ele tem despigmentação, ele relata que ele tem queda de cabelo, quando ele puxa, o cabelo sai facilmente na mão. É um paciente que ele chega no consultório falando que o cabelo tá muito ressecado. Então, você já vai tendo um direcionamento. Pode ter uma carência, talvez de proteína, uma deficiência de vitamina A ou de cobre. No rosto, ele tem uma face mais arredondada, como se fosse lua cheia. Ele tem evidência de arco zigomático, essa perda da bola de Bichat. É um paciente também que chega com palidez. Tudo isso vocês vão fazendo correlação. Pode ter mesmo uma deficiência de proteína, pode ter uma deficiência de B12, de ferro. Ele tem deposição de têmporas e de masseter, né, nessa região assim do rosto, da cabeça. Os olhos. E os olhos, eles estão amarelados? Não estão? Eles estão fundos? Novamente, né, pode ter uma deficiência de proteína, vitamina A, vitamina K. Quando chega nessa situação dos olhos, gente, os olhos são espelhos da alma. Então, assim, deficiência de vitamina A pode ser um paciente que apresenta situações de cegueira noturna, ele pode reclamar de secura dos olhos, ele pode ter fotofobia, né? Ele pode ter até mesmo uma inflamação nessa região dos olhos, ele pode ter um escurecimento ao redor dos olhos. E também o complexo B, ele está muito relacionado a essa saúde dos olhos, tá? Também pode acontecer, gente, que o paciente ele tá com falta de água, tá? E no tórax? Nessa região do tórax, dá para avaliar relação à atrofia muscular. Geralmente é muito utilizado em ambiente hospitalar e na maioria nos idosos, que são atrofia desses músculos dessa região superior. Pode ter correlação com deficiência de proteína, né? Para a região do abdômen, você pode verificar se ele tem um abdômen escavado e fazer também correlação a proteína, lipídio. Nas unhas, se elas apresentam linhas hemorrágicas, se elas estão quebradiças, ou então se elas estão rugosas. Novamente, provável deficiência de ferro, B12, B9, também vitamina C e vitamina K. E nas mãos como um todo, você também consegue ver. Tem alterações na mão? Tem alterações? Pode ser ferro, pode ser também complexo B, tá? Então, na antropometria, né, são as técnicas utilizadas para medir cada uma das partes do corpo em suas variações físicas. A desvantagem é que se o paciente ele tiver desidratado, vai dar uma alteração. E também no paciente que tem ascite e edema, pode camuflar essas perdas musculares ou adiposas. Então, assim, como vantagem na antropometria, você tem que ela é de baixo custo, ela não é invasiva, rápida, confiável. Então, assim, é necessário, não tem jeito. Então, eu coloquei aqui, para vocês darem uma olhada, o PA. O PA é o peso atual. O peso ideal, ele é considerado adequado mediante as características do indivíduo, né? Então, assim, de acordo com o sexo, se é homem, se é mulher, qual a altura, a estrutura óssea. Aqui eu coloquei para vocês a fórmula. O pH. O pH seria o peso habitual, ou então conhecido como peso usual. Ele é o valor descrito pelo indivíduo como o peso que ele possuía antes da doença. Aqui eu coloquei também a adequação de peso, né? Ela é em porcentagem. Então, é a porcentagem do peso que está acima do padrão normal. Coloquei também aqui a fórmula para vocês darem uma olhada. Coloquei também o peso ajustado, que é o peso ideal corrigido, para calcular a necessidade energética do indivíduo. Então, ele vai ser definido como menor do que 95% ou maior do que 115%. Coloquei aqui também a formulinha para vocês darem uma olhada. Quando a pessoa não puder utilizar a balança convencional, seja por qualquer patologia, né, que está incapacitando naquele momento, dá para fazer também o peso estimado. Aqui eu coloquei para vocês quando o paciente é amputado, de dados obtidos através da circunferência de panturrilha, altura do joelho, circunferência de braço e prega cutânea subescapular. As fórmulas, elas são do Schunle e do Rabito. Deve-se subtrair do peso ideal a porcentagem do membro amputado, tá? Aqui tem
o caso de um paciente com uma mudança de peso aguda. Então, a gravidade da perda de peso, ela vai ser definida de acordo com o tempo. Então, na mudança de peso aguda, principalmente essas alterações do estado de hidratação do indivíduo, ela vai identificar o grau de gravidade da doença, né? Da perda de peso em relação ao peso usual ou habitual. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Você tem o tempo e você tem essa perda. Ela é significativa ou ela é uma perda grave? O nutricionista ele tem que se atentar nessas situações aqui. Embaixo eu coloquei a fórmula, né, da porcentagem de perda de peso. Em relação à altura, o paciente ele pode fazer em pé, em pacientes acamados em ambiente hospitalar pode fazer deitado, utilizando também a fórmula do Schuleia. Em relação ao IMC, é o peso pela estatura ao quadrado, coloquei a tabelinha. Nessa tabela vocês vão identificar, tá, gente? Se é o IMC menor do que 16, se ele tá eutrófico, obeso. E aqui no idoso é diferente, a tabela não é a mesma de adulto, né, do adulto saudável. No idoso vai ser adotado como eutrófico os números entre 22 e 27. O IMC ideal, que por muitas vezes vocês vão encontrar fórmulas, né, com o peso do IMC ideal, para homens é 22 e mulheres 21. São as circunferências, as fórmulas que utilizam a CB, né, circunferência de braço, circunferência muscular do braço, circunferência de panturrilha e circunferência de cintura. Tem a fórmula de adequação da CB, né, e coloquei também a circunferência muscular do braço. Vocês conseguem ver, né, se tem um quadro de desnutrição, quadro de eutrofia, sobrepeso, obesidade. As tabelas são enormes, gente, não deu para colocar aqui no slide, mas vocês conseguem encontrar isso na internet. As tabelas para verificar essas adequações e circunferências são do Fezancio e do Blackburn, tá? São os utilizados. Em relação às dobras, os pacientes que eles têm obesidade e edema não é aconselhável, tanto por questões de empatia, tá, gente? Porque o adipômetro ele não abre em obesidades muito graves. E aqui eu coloquei as dobras, né? A dobra cutânea triceptal, a bicipital, a subescapular e a dobra cutânea suprailíaca, também utilizando tabelas de Durning. Em relação à dietética do paciente, pode ser utilizado o recordatório de 24 horas, tem o registro alimentar diário, tem a frequência alimentar e tem a história dietética. Mas você precisa enxergar quem é aquele paciente que está na sua frente. É um paciente que tem um comportamento alimentar, você precisa ter um diário alimentar daquele paciente, você precisa ter o registro de vários dias. Ah, é um paciente, é um atleta. Você utiliza protocolos diferentes, tá? Tudo personalizado. Aqui eu coloquei o habitual que é utilizado, né? Em relação à proteína de 15 a 25%, em relação a carbo de 35 a 65% e de lipídio de 20 a 40%. Mas, gente, tudo é personalizado. Você precisa fazer todos os cálculos direitinho. É um paciente que está numa fase que pode ser usado um low carb, é um paciente que, dependendo do protocolo, pode ser utilizado uma cetogênica. Gente, não é para fazer um padrão alimentar disso, tá? Protocolo que ele é utilizado em momentos específicos. Você não vai ficar anos e anos utilizando esse tipo de dieta. E aqui eu coloquei fase de ajuste. Ah, mas o que seria essa fase de ajuste? É a escolha dos alimentos em conjunto com o paciente. Afinal de contas, é o paciente que ele vai seguir a dieta, é o paciente que vai comer os alimentos. Então, eu defendo e bato na tecla de conseguir fazer o plano dietético com o paciente ali na hora. Então, você vai fazer a identificação. Ah, você tem que conhecer as aversões alimentares, as alergias. É um paciente que ele tem algumas preferências e tá tudo bem. E tá tudo bem. No primeiro momento, você não vai sair fazendo 1000 alterações, você não vai sair fazendo 1000 trocas. Vai ser quantitativa, qualitativa. Você vai entendendo com o paciente. Ah, é um paciente que não, ele segue a risca, ele vai pesar os alimentos e ele prefere quantitativo. Ok. Ah, mas é um paciente, é um idoso que ele tá com problema de odinofagia, a gente tem que entrar com alteração de consistência. Ele tem algumas aversões alimentares. Vamos fazer então de uma maneira qualitativa? Vai ajustando, gente, é um processo. E vai curtindo o processo junto com o paciente. Ele tem que gostar também dessa etapa, senão não vai funcionar. Depois disso, vamos ajustar. Vamos ajustar volume da dieta. É um paciente que ele tem o hábito de comer uma vez no dia. Ele vai comer uma vez no dia, mas ele come o mundo. Não.
Vamos conversar com esse paciente, vamos fracionar, vamos ajeitar os horários. É um paciente com uma vida corrida, que ele trabalha no escritório, ele não tem tempo de parar e marmitar. É uma fase, então, que você vai ver a possibilidade de fazer um whey protein no paciente, ele vai chacoalhar ali o shakezinho dele e ele vai tomar. Ou então, é um paciente vegano. Tudo bem, a gente tem suplementos à base vegetais, tá tudo certo, gente, vamos fluindo. Em relação a doenças dos alimentos, são pacientes que você precisa ter um critério mais rígido, porque são intolerâncias, são alergias mediadas graves, que o paciente ele pode apresentar anafilaxia, e isso é muito sério, tá? Em relação aos suplementos, você vai identificar se é a hora ou não de entrar com suplementação. Os exames e o hemograma apresentam muitas alterações, muitas deficiências. Você vai ver a possibilidade também econômica do paciente, gente, porque suplementação também não é barata. Verificar as possibilidades dentro da realidade dele, o que ele consegue comer. A gente vai tentando, na medida do possível, fazendo o planejamento dietético, acolhendo todo mundo, tá? E aqui eu coloquei, não existe escolha de alimento sem a presença do paciente. Como você vai colocar para o paciente os alimentos fazendo um plano em casa, do seu computador, sentada, o paciente não sabe nem o que você está ajeitando, qual horário você está fazendo, você está escolhendo os alimentos que você acha que ele vai gostar, são alimentos que você acha que ele vai consumir, e por muitas vezes não. Você está ali colocando, coloquei salada, coloquei um mix de folhas, coloquei alface, acelga, coloquei uma rúcula, tem uma cebola roxa ali para dar um tchan. E o paciente vai chegar e vai falar, não, eu não como cebola roxa, não gosto da rúcula, eu acho que ela amarga. E vai todo o seu plano dietético, seus cálculos por água abaixo. Ação nutricional é conversar e explicar sobre a importância dos tais alimentos. Aquele momento que o paciente se encontra, que ele está vulnerável, ele está num quadro de doença que ele não queria estar, você precisa explicar a sua conduta nutricional e a importância de consumir certos alimentos. É um paciente que por muitas vezes não é que ele não goste da comida, ele não tem o hábito de comer. Então, se ele não tem o hábito de consumir alimentos verdes escuros, tudo bem, você vai explicar a riqueza dos nutrientes que tem ali, um cálcio, tem um ferro, tem diversos outros nutrientes importantes para entrar naquela fase que ele se encontra. Então, gente, é vivenciar o processo mesmo. Técnicas dietéticas. É um paciente que cozinha? Não. Ele depende da mulher, é uma mulher que depende do homem, ou então é um adolescente que depende da mãe, do pai, enfim. Você vai ensinar sobre consistências, ou então, eu não tenho tempo no meu horário de consulta para ensinar sobre consistência. Tudo bem. Já pensou em criar um e-book? Você já pensou em colocar quadros interativos, dinâmicos ali no consultório, que no momento que você tiver, sei lá, fazendo um cálculo, ou então dando uma olhada em determinados nutrientes de um alimento, o paciente rapidinho pega ali na sua mesa, ele dá uma olhada no e-book que está ali em cima, ou então aí é uma consulta online. Você pode encaminhar para o paciente esse e-book, pede o e-mail dele, pede um contato, fala, olha, eu gostaria de, para complementar o nosso plano dietético e na consulta, te enviar umas receitas, te enviar umas preparações. É um paciente que ele está adotando de vida vegano, né? Um paciente vegetariano, que está saindo do vegetariano, está indo pro vegano. E aí você faz um e-book, você disponibiliza receitas interessantes, nutritivas, com vários tipos de alimentos vegetais, colocando alimentos com tofu. E você também pode fazer videoaulas. Você pode sentar, você pode gravar sua videoaula, ou então você pode ter parceria com outros nutricionistas que façam essa área de educação nutricional e de técnicas dietéticas, fazendo preparações, ou então é uma pessoa que ela não sabe nada, mas ela tem um interesse de aprender. Você também pode fazer dicas, entregar dicas via WhatsApp, via e-mail, estabelecer qual dia da semana você vai entregar uns materiais. E tô finalizando para vocês essa apresentação. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, se você gostou, dê um like. Então é isso, gente.